A paz do Senhor Jesus, é muito bom estar aqui de novo, compartilhando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical com todos vocês. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, a de você que está assistindo esta aula agora e principalmente a pela classe dos juvenis. Que a mão do Senhor continue abençoando a todos nós. Vamos iniciar com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, bendito e santo é o teu nome. Obrigado pela oportunidade de meditar na Tua Palavra, nesse tão importante assunto que será tratado aqui nessa lição, Senhor. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade em falar em nossas vidas e continue abençoando a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar então nossa aula. Está de posse aí da Tua Bíblia, a Tua lição? Então vamos lá. Estamos aí na lição número 5 do nosso trimestre, no ano 2021. A lição de hoje está dentro do contexto do tema Questões Difíceis do Nosso Tempo. Então é um tempo trabalhoso, como a própria Bíblia já nos afirma, que no final haveriam tempos trabalhosos, e nós reconhecemos como igrejas o tempo que nós estamos vivendo, e realmente são trabalhosos. Em específico, a lição de hoje vai tratar sobre o aborto, a morte dos inocentes. Um tema também de relevada importância, muito controverso no meio da sociedade, mas que a igreja tem que se posicionar como atalaia, como esteio da verdade aqui nessa terra, como sal e luz desse mundo. O versículo para memorizar e para iniciar a nossa conversa está em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, são as palavras do Senhor a respeito do próprio profeta. Antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te enviei por profeta. Ou seja, aqui nós já vemos o reconhecimento da parte de Deus, o Criador, da vida e do propósito daquela vida criada antes mesmo de haver a concepção, né? Então aqui a palavra de Deus é bem clara. Na sequência, vamos ver os 3 objetivos da nossa lição, que são compreender porque somos contra a prática do aborto, conhecer alguns tipos de aborto, aqueles que são chamados legais e o restante, né, são previstos em lei brasileira, e reafirmar nossa posição como igreja em favor da vida, sempre em favor da vida. Como leitura bíblica introdutória, o comentarista da lição colocou o Salmo número 139, dos versos 13 a 16, que nos diz que: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem a uma delas havia. Nem ainda uma delas havia. Glória a Deus pela leitura da palavra do Senhor, pelo entendimento dessa palavra. E para trazer esse entendimento, essa expressão que está em vermelho, entretecer, o verbo, ele precisa ser detalhado aqui para uma melhor compreensão, né? Então, recorrendo ao dicionário, léxico, entretecer é a ação de tecer, né? De tramar os fios de forma a formar um tecido, por exemplo, ou constituir ou criar algo aos poucos ali. Então, dá uma compreensão bem clara sobre a posição dele nesse contexto todo dessa passagem bíblica, né? Então, os olhos do Senhor viram o corpo ainda sem forma, informe, sem forma. Então, já é considerado um ser humano, independente de ter a forma, o formato de um ser humano. Isso é muito bom e muito importante ser ratificado aqui.
na sequência. Como introdução ainda, nessa lição nós falaremos sobre a mais perfeita criação divina, a vida humana. É uma verdadeira obra-prima cujo autor é Deus. Assim só Ele pode dar e tirar a vida. Então nós como igreja reconhecemos o valor que foi pago pela vida humana, a criação e como ela é maravilhosa na sua plenitude. Quando nós conhecemos um pouquinho mais da anatomia, da biologia humana, nós vemos a perfeição de Deus na criação do ser humano, né? Entendendo esse fato e compreendendo isso, vamos levar lá para a criação. Então, o ato da criação divina, em que todas as coisas foram feitas no tempo e no propósito de Deus. Então, para tudo, o registro da palavra de Deus, em todo momento da criação, Deus se manifestava como vendo aquilo como bom. Mas na coroa da criação divina, o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, né, em que foi soprado o fôlego divino, as digitais de Deus formaram o ser humano. E ali então Deus olha a sua criação e o ser humano como a coroa dela e fala: isso é muito bom. Glória a Deus. A vida humana é uma perfeita obra divina. E nós como igreja devemos valorizar sempre a vida humana. Glória a Deus. Só Ele pode dar e só Ele pode tirar a vida. E ainda, qual a verdadeira realidade em que, infelizmente, a nossa sociedade está imersa, que essas situações evidenciam? Eu vou apresentar aqui então para vocês duas situações em que, duas realidades da nossa sociedade odierna, em que eu gostaria que nós meditássemos qual é a situação, a realidade que aquilo ali evidencia sobre a situação em que se encontra a nossa sociedade. Vamos a elas então. A primeira, aqui só um fato realmente corriqueiro, infelizmente, que nós acompanhamos nos noticiários da televisão da nossa sociedade, né? Nossos tempos ali, uma vida ceifada pelo simples fato de se querer tomar um bem material, que no caso aqui era um celular. Uma vida ceifada por causa de um celular, de um aparelho celular. E isso, tantas outras coisas, a banalização do valor da vida na mão dessas pessoas que não temem a Deus, né? Não têm conhecimento da palavra de Deus, não buscam ao Senhor, coração entenebrecido a serviço do maligno, né? Então, está aqui um recorte aqui de uma notícia de uma televisão, de um determinado canal. E a outra situação é aqui uma marcha a favor do aborto que ocorreu aqui no nosso país, né? E vem ocorrendo com constância, né? Sempre, uma vez ou outra, o assunto é levado à tona novamente e vários grupos se mobilizam aí para manifestar o seu apoio sobre isso. Eu queria só que nesse momento nós meditássemos qual é a verdadeira realidade que está por trás dessas situações. Apesar dos fatos motivadores serem distintos, né? No caso de um é o roubo de um bem material, no caso de outro ali é um suposto direito que os apoiadores dizem ter, né? Qual é a verdadeira realidade que está por trás disso? Não precisamos de muito tempo para costurar essa realidade que envolve essas duas situações, né? Que infelizmente acontece em nossa sociedade, é a desvalorização da vida humana. A vida humana não tem valor nos dias de hoje, né? O ser humano não é tratado de uma forma que um objeto vale mais do que a vida de um ser humano. Então, essa é a triste realidade que situações como essa apresentam e que comprovam o quanto a nossa sociedade está mergulhada em trevas, né? Entrando já na nossa lição bíblica, vamos ao estudo dos tópicos, né? O primeiro tópico fala sobre o aborto em si. E é sempre bom
nós iniciarmos com uma definição sobre o tema, né? O que é o aborto? O que o dicionário diz a respeito do aborto, né? Wikipédia diz que é a remoção ou expulsão prematura de um embrião ou feto do útero, resultando na sua morte ou sendo por esta causado. E isto pode ocorrer de forma espontânea ou induzida, provocando-se o fim da gestação e o consequente fim da atividade biológica do embrião ou do feto, mediante o uso de medicamento ou por intervenção cirúrgica, né? Isso no caso da induzida ali. Então, são duas situações distintas: a questão do aborto espontâneo ou natural, que é um ato involuntário, e o induzido. E os dois, infelizmente, promovem o fim da gestação, né? A morte do embrião do feto. Essa então é a definição que o dicionário nos traz a respeito do que é o aborto. Depois de ver essa definição, então agora nós vamos pensar no seguinte: é com tristeza que, infelizmente, o que vemos no Brasil é que um grande número de apoiadores dessa prática se mobilizam a favor dela, né? E influenciam outras pessoas. O que acontece é que no Brasil existe uma massa de manobra de pessoas que não meditam, não pensam, não medem as consequências dos fatos e atos, palavras que proferem, né? Eu gosto muito de associar essa massa de manobra de pessoas que são desprovidas de vontade de pensar e de buscar o conhecimento sobre as coisas, assim como os passarinhos que estão no ninho, como os passarinhos são alimentados, né? São iguais a essas pessoas que são peças de manobra. Estão ali com a boca aberta, pronto para receber o que vier. Vai descer goela abaixo, sem saber o que é, sem buscar nem sentir, nem pesquisar o sabor daquilo que está descendo goela abaixo. Só quer saber de estar junto e encher o estômago, né? Então, assim eu considero também essas pessoas que se colocam preguiçosas para pensar e para saber os reais motivos que estão por trás daqueles movimentos ali. A pessoa fala: eu sou a favor disso, mas não sabe o que aquilo implica. Quais são as implicações que estão incutidas naquela prática, né? E assim, infelizmente, nós vemos esse movimento a favor dessa prática crescendo, com pessoas, infelizmente, que quantitativamente são numerosas, mas qualitativamente, com capacidade de ver o que está implícito nessa prática, nem sempre. A palavra de Deus, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, nos diz que Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, mesmo que a pessoa esteja ali apoiando, por ter sido levado por o pensamento, pela indução de outra pessoa, ela vai responder por tudo aquilo que ela praticar. Por tudo aquilo. Toda obra vai ser levada a juízo. Até mesmo aquelas que nós praticamos de forma encoberta. Até mesmo aqueles apoiadores que não se manifestam publicamente sobre isso. Tudo que está encoberto vai ser levado a juízo. E Deus é o justo juiz, não é aquele que julga conforme a conveniência, conforme o movimento da sociedade. Deus julga segundo o seu padrão moral ético, padrão justo, padrão imutável. Deus julgará com retidão e equidade. Glória a Deus. Já entrando agora no segundo tópico, são os tipos de aborto. Então nós vamos abordar aqui os tipos de aborto. Só que antes de entrarmos em quais são os tipos de aborto, precisamos meditar sobre a seguinte pergunta que todo cristão tem que ter condições de responder. Quando tem início a vida humana? Para você, cristão,
Quando tem início a vida humana? Eu não estou perguntando a pessoas que colocam seu entendimento acima de todas as coisas, que não reconhecem que a sua mente é limitada. O ser humano nunca vai compreender todas as coisas. Nunca vai compreender. O ser humano nunca compreende a mente do Senhor na sua plenitude. Nunca vai conhecer. Só quando estiver na eternidade com o Senhor. Então, quando tem início a vida humana? Para o cristão, a partir do momento em que há a fecundação pelo gameta masculino, no gameta feminino, a criação ali do zigoto, ou do ovo, né? A concepção ocorreu e a partir daquele momento a vida humana já existe, já foi concebida, né? Independente de possuir forma de ser humano. Independente, a partir daquele momento a vida humana já é existente, né? Diferente daquilo que pensam os que se apoiam apenas no seu intelecto, né? Limitado. Salmo 139, verso 16, a parte A, eu reforço novamente o que nós já vimos na leitura introdutória: os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma. Então Deus já reconhece essa célula que se multiplicou ali pelo gameta masculino e o feminino, o zigoto, já como ser humano. O corpo não possui forma ainda, mas já é uma vida. Já deu início a uma vida. Ok? Então o cristão tem que ter esse fundamento. Agora sim, os tipos de aborto. Nós temos dois tipos aqui. O natural ou espontâneo, que ocorre por causas naturais, né? Que por fatalidade levam à morte do feto. E por se tratar de algo involuntário, não há culpa da gestante nem diante da lei de Deus e nem diante da lei dos homens, né? Isso, inclusive, há um exemplo disso na palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 21, versículo 22, que menciona ali o fato de um incidente em que uma gestante for passar por uma situação que ela for acidentada ali e vier a perder a criança, né, o feto ou o embrião, isso não se constitui ali num crime, né? Sofrer uma agressão e essa agressão redundar na morte da criança, o aborto natural. E o outro tipo é o provocado. O provocado no Brasil, segundo a lei, a prática do aborto é considerada lícita em algumas situações específicas. Veja bem, eu coloquei aqui lícita, porque isso vai ao julgamento da pessoa envolvida na situação. Ela não é obrigada a seguir o caminho da prática do aborto. Mas a lei ampara ela nessa situação que é considerada lícita, em algumas situações específicas, né? Contudo, sempre devemos buscar a preservação da vida, sempre. Tanto da mãe quanto do inocente que está sendo gerado. Vamos ver então os casos tratados como lícitos segundo a lei brasileira. O primeiro dele é fruto de estupro, né? A violência sexual. Então, quando há uma gestação, fruto dessa prática terrível também, a lei prevê a possibilidade da interrupção da gestação. No caso de feto anencéfalo, né? Ou com má formação do encéfalo, que é a parte central do sistema nervoso, né? Que trata do sistema nervoso. Então, nesse caso, isso ocorreu muito aqui no Brasil, quando na situação que envolvia ali a chikungunya, a zika, né? As doenças relacionadas ao mosquito aí da transmissor. E o último caso ali no fato de risco de morte, risco iminente de morte da mãe, né? Então são esses os três casos que a legislação brasileira atualmente considera como lícito a interrupção da gestação.
Como nós podemos analisar cada um desses casos? Vamos lá então. Primeiro, será que o aborto é a única opção para a gestação fruto de uma violência sexual? Será que a interrupção da gravidez é a única opção para essa situação em específico? Muitos dizem que a questão psicológica da mulher que está gerando uma criança que é fruto de uma violência sexual, a criança é inocente nessa história toda, né? A criança é inocente. Mas será que o aborto realmente é a única opção? E a questão psicológica posterior ao homicídio desse inocente? E no segundo caso, aqui na questão do feto anencéfalo, que papel estão assumindo as pessoas que aprovam e praticam a morte de um feto anencéfalo ainda na gestação? Qual o papel que essas pessoas estão assumindo? Senhores da vida julgam quem deve e quem não deve sobreviver, vir a gozar da vida? Nós temos acompanhado, sim, a partir daquele momento em que houve maior incidência de casos envolvendo essa situação, que crianças que a gestação foi levada até o final, crianças que tinham uma expectativa de vida de poucos dias, semanas e meses ali, que desafiaram os prognósticos da ciência, da medicina, e que estão vivas até os dias de hoje. E que foram acometidas dessa situação. E que se tivessem, seus pais, se tivessem se subjugado à pressão a respeito da possibilidade de praticar o aborto, nesse caso, como estariam nos dias de hoje? E por último aqui, o risco de morte da mãe, somente em caso comprovado de risco de morte da mãe. Porque nesse caso seriam duas as vidas perdidas, né? Tanto a da mãe quanto a do embrião ou do feto, não é mesmo? Então esses são os casos em que a lei brasileira prevê a possibilidade ali da interrupção da gravidez. Como eu falei, são lícitos, mas não obrigatórios. E entrando agora já na terceira parte da nossa lição, o que dizem os defensores do aborto na nossa sociedade brasileira, né? Então aqui tem um calendário semanal aqui, desde a fase lá da fecundação do zigoto até a 38ª semana, já da iminência do parto da criança. Então nós vemos ali todo o desenvolvimento, desde o período zigótico até passando do embrião, chegando ao feto e antecedendo ali o nascimento da criança, né? Toda a formação desse ser humano. Porque como cristãos nós reconhecemos que desde a fecundação já é um ser humano, independente do corpo possuir a forma. Lembre-se do que nós lemos na palavra de Deus, o corpo ainda informe, sem forma, né? Então lá na terceira semana já existe um coração batendo. E eu digo mais, um coração batendo fora do compasso do coração da mãe, ou seja, um coração individualizado, não dependente do coração da mãe. Não é mesmo? Então nós vemos ali o desenvolvimento nesse calendário semanal aqui. Interessante é que apoiadores ou defensores dessa prática se apoiam em situações como essa aqui, em falácias como essa aqui, ó. Quer que desenhe? Então já começa ironizando, né? Isso é uma apresentação de uma defensora sobre a prática do aborto, né? Quer que eu desenhe, ok? Falando que esse corpo é meu. Nenhuma novidade, o corpo é dela e o livre-arbítrio permite que ela faça do seu corpo o que quiser. Ela fala, não é da igreja realmente, não é do marido, não é da sociedade. Correto? Então quem decide sou eu. Certo, você decide sobre o seu corpo. Certo?
e vai responder perante Deus pelo uso desse corpo. Com certeza também. Agora, o ser que está dentro dele sendo gerado não é seu corpo. Não é seu corpo. O coração que está batendo ali não é o seu coração. É um ser humano e não é um órgão seu. Não é um órgão, não é um fígado, não é um pâncreas, não é uma vesícula, não é um estômago, não é um coração. É um ser humano sendo gerado. Um indivíduo sendo gerado com DNA próprio. Né? Então, tudo isso daqui, todas essas expressões são ok, porque o livre-arbítrio permite isso, mas o ser que está sendo gerado não é seu órgão, não é seu corpo. Que isso fique entendido também, né? Infelizmente, nós vemos aqui no nosso Brasil, em novembro de 2016, foi levado a julgamento aqui na primeira turma do Supremo Tribunal Federal um caso de uma clínica clandestina na cidade do Rio de Janeiro, em que os médicos e atendentes dessa clínica haviam sido presos preventivamente, e esse caso foi levado a essa primeira turma para se julgar o fato, né? E essa primeira turma, então, julgou que, pela não manutenção da prisão, por reconhecer que, por entendimento deles, que até o 3º mês não poderia ser constituir como crime a prática do aborto ali naquela situação. Né? Então, abriu-se um precedente perigoso aí na questão jurídica da nossa nação com relação a esse assunto, né? Por considerar que até a 12ª semana ou 3º mês, aquele feto poderia ser tratado como subhumano. Subhumano. Meu Deus, como que pode uma coisa dessa? Né? Um feto no 12º mês não ser tratado como um ser vivo, um indivíduo. Né? É terrível, terrível. Dizem os apoiadores que toda mulher tem o direito de decidir sobre o seu corpo. Os apoiadores da prática do aborto dizem isso. Mas o ser humano em gestação não teria os mesmos direitos? Quer dizer que um ser humano tem o direito de decidir sobre o seu corpo na questão de praticar o aborto e afligir uma vida que está sendo gerada, um outro corpo que está sendo gerado dentro dele. E esse corpo que está sendo gerado não tem direito algum. Não tem os mesmos direitos de decidir se ele quer continuar ou não a viver. É terrível, né? Como as coisas sorrateiras vão se entrando no seio da nossa sociedade, da nossa nação. Eu considero isso como aquela cunha que a gente coloca no cabo de uma enxada, de um machado. A cunha, ela vai alargando o cabo daquele instrumento ali, daquela ferramenta, de forma a prender a ferramenta. Então ela entra bem afiadinha, bem fininha, depois ela vai alargando ali. Então eu considero situações como essa como uma cunha na nossa sociedade. Perigosa. E aqui está a manifestação de um dos juízes dessa primeira turma, quando estava apresentando ali o seu voto sobre a situação. Ele então fez questão de destacar que em outros países, como Estados Unidos da América, Portugal, França, Itália, Canadá, Alemanha, a interrupção voluntária da gravidez, ainda no primeiro trimestre, não era considerada crime. Ele afirmou que durante esse período da gravidez, o córtex cerebral que permite que o feto desenvolva sentimentos e racionalidades ainda não foi formado, nem há qualquer potencialidade de vida fora do útero humano. Então, considerou o útero humano como um suporte à vida para aquele ser humano que está sendo criado, gerado ali dentro. Ok? Ok. Esse é o entendimento dele. Agora, se eu levar esse entendimento dele para uma outra situação como essa que está aqui, então se eu chegar nesse local, totalmente leigo da medicina, chegar nesse local e retirar todo o suporte à vida que esse paciente tem ali, então também não pode ser considerado crime.
Posso ser acusado de crime se eu desligar todo aquele maquinário ali e essa pessoa virar óbito, né? Porque o suporte à vida dela, né, ela não tem condições nenhuma de sobreviver sem aquele suporte de vida ali. Então, por analogia, nós vemos que há um choque de pensamentos a respeito dessa prática, né? Então, para algumas coisas se pensa de uma forma e essa mesma forma não pode ser aplicada em outras situações. Muito cuidado com essa forma de pensamento que a nossa sociedade vem absorvendo, né? E vem assimilando como normal, infelizmente, tomando como normal. O item número 4, por que a Igreja do Senhor é contra essa prática? Por que nós, como Igreja Sal da Terra e Luz do Mundo, devemos nos posicionar contra essa prática? Porque a Igreja de Cristo reconhece a soberania de Deus como Criador da vida. E por mais que uma mentira seja repetida, ela nunca se tornará uma verdade. Por mais que os defensores dessa prática queiram martelar em cima da sociedade uma mentira, que ele é dono do corpo, ele decide sobre o corpo e por aí afora, essa mentira nunca se tornará uma verdade. A igreja está na contramão do mundo e sempre que nós estamos na contramão, nós também devemos estar prontos para nos chocar, sempre nos chocar. Vai ter choque, inevitável, o choque é inevitável. Andar na contramão, o choque é inevitável. Mas a igreja se posiciona na contramão do mundo porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens, conforme está em Atos capítulo 5, parte B do versículo 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Naquilo que a lei dos homens não contradiz a lei de Deus, a igreja está alinhada com ela. Naquilo que a lei dos homens vier ao encontro daquilo que a palavra de encontro àquilo que a palavra de Deus apresenta, a igreja se manifestará contra. Sempre, né? Isaías capítulo 5, parte A do versículo 20, uma exortação que começa com uma expressão perigosa. Ai. Ai é uma expressão de dor, né? Sempre que a gente lê uma expressão dessa, a gente tem que tomar cuidado com o que vem depois. Ai dos que ao mal chamam bem, ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Resumindo, o que essa passagem de Isaías quer nos dizer aqui? Ai daqueles que invertem os valores previstos pelo Senhor. Ai daqueles que tentam tornar aquilo que é bom ruim e tornar aquilo que é ruim bom. Por mais que uma mentira seja repetida, ela nunca se tornará uma verdade. Ai daqueles que fazem isso, dos que apoiam, dos que patrocinam atos como esse. Ai deles. O juízo de Deus será sobre tudo. Por fim, vemos em várias passagens da palavra de Deus chamados ocorrendo ainda desde o ventre materno, né? 2 exemplos aqui. Profeta Isaías, capítulo 49, versículo 1, parte B. O Senhor me chamou desde o ventre e desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome. E Gênesis, capítulo 25, versículo 23, quando Rebeca, estéril, casada com Isaac, depois de muito interceder a respeito da sua esposa, ela então engravida, né? E no seu ventre, 2 filhos, gêmeos, né? Esaú e Jacó. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Então, já havia um propósito estabelecido por Deus dentro da criação daquelas 2 vidas ali no ventre de Rebeca. Concluindo então, algumas
fatos aqui da nossa sociedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 milhão de abortos ilegais são feitos por ano no Brasil e matam uma mulher a cada 2 dias. Por ano, de acordo com o Sistema Único de Saúde, mais de 200 mil mulheres são internadas com complicações pós-parto, pós-aborto. A comercialização do aborto ilegal tem se mostrado um negócio altamente lucrativo. Para quem? Para as clínicas clandestinas, que o apresentam o aborto como a única solução para jovens desesperadas que querem apenas se livrar do problema. E aqui eu coloco aqui como aquela vida que foi criada é retratada como um problema. Ela é um problema. Então, bilhões são faturados pelas clínicas clandestinas e, como nós vimos ali em 2016, com apoio inclusive do entendimento do Supremo Tribunal Federal, felizmente. E aqui eu trago essa frase, Lebenswerts Leben. Uma frase aí, não sou da língua alemã, mas essa frase no idioma alemão, ela era uma frase que simbolizava o movimento dentro do nazismo, e essa frase significa que a vida indigna de ser vivida. Então, era uma frase que representava esse movimento que justificava o genocídio e a morte de judeus, ciganos e deficientes e tantos outros nas mãos dos nazistas, Então, um capítulo horrendo da história da humanidade. Horrendo. Em que todos repudiam essa situação, Todos repudiam quando se deparam com cenas como essas aqui da ilustração ali, da foto, da captura daquele momento ali, de vidas consideradas indignas de serem vividas, Desse genocídio praticado. A pergunta que fica é: o quanto a atual sociedade tem se aproximado dessa prática quando deixa de considerar o real valor de uma vida humana? O quanto essa sociedade se aproxima dessa prática, desse movimento? Possamos meditar e, como Igreja do Senhor, agir nessa sociedade como sal, como luz, retirando a corrupção, trazendo luz sobre as trevas que se assolam sobre essa sociedade que caminha passos largos à perdição. Como conclusão, trago aqui então nosso fechamento. Romanos capítulo 12, o versículo 2, muito conhecido. E não vos conformeis com este mundo, não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aí sim nós vamos experimentar, ou seja, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória ao Senhor. Que o nome do Senhor seja honrado e glorificado em tudo. Muito obrigado. Assim então nós encerramos a lição número 5. Pedimos ao Senhor que Ele continue falando aos nossos corações e mentes a respeito desse importante assunto, desse tema que está na nossa atualidade, que volta e meia ele é apresentado na mídia como forma de incutir nas mentes, como aquela cunha que eu mencionei, que ela vai abrindo espaço nas mentes, nos corações das pessoas. E que possamos, como Igreja do Senhor, verdadeiramente fazer a diferença, e para fazer a diferença, nós precisamos fazer diferente na sociedade onde o Senhor nos colocou. Que Deus nos abençoe e que o nome dele seja honrado e glorificado em tudo. Muito obrigado. Fiquem com Deus.